Hello, welcome to today's class. Welcome, Michelle and Vanessa. So, welcome to your first class. Actually, second class. Então, bem-vindas à segunda aula de vocês. Aqui está a primeira, né? Porque a gente continua com o PDF da primeira aula que a gente não terminou. Então, basicamente, é a nossa segunda aula ainda sobre o PDF da primeira aula, ok? Então, como eu tinha mostrado antes, temos aqui Introducing Yourself and Verb to Be. Então, vocês irão aprender a utilizar no dia a dia, pronunciar da forma correta e montar frases. Então, basicamente, a gente vai ver um pouco sobre o verbo to be, porque ele é o verbo, né, um dos verbos mais usados no nosso dia a dia quando a gente está falando inglês. Então, aqui eu coloquei um espaço para vocês se apresentarem, mas como essa aula está sendo gravada e não estamos ao vivo, né? Vocês não estão aqui agora, a gente vai pular essa parte. Mas como está sendo gravada, vocês podem pausar agora. E se vocês quiserem pausar aqui para vocês mesmos falarem, se apresentarem, para vocês mesmas ouvirem antes de vocês verem o que eu vou mostrar, ótimo. Então, sintam-se à vontade para pausar isso aqui, tá? Pausar e se apresentarem em inglês para vocês mesmas ouvirem, ver se vocês vão falar tudo certinho. E aí eu vou mostrar, né, a apresentação de vocês que eu preparei. E aí vocês podem observar, ver se vocês falaram alguma coisa parecida ou assim, alguma coisa parecida com o que eu escrevi, né? Com a apresentação que eu preparei para vocês. Então, como eu disse, podem pausar se quiserem, ok? E aí eu já vou passar para a próxima. Aqui, a primeira apresentação que eu preparei foi da Vanessa, né? Então, sobre a Vanessa, ó, você pode usar o verbo to be para falar sobre você mesma, para se apresentar. Então, temos aqui who you are, who é quem, you, você, are, é. Então, who you are, quem você é. O que mais? And aqui vai ser e o quê? What you do. What you do. Então, what vai ser o quê? You vai ser você. Do vai ser faz. Então, who you are, quem você é. And what you do, o que você faz. Então, quem você é e o que você faz. Então, basicamente, aí está dizendo que você pode usar o verbo to be para falar sobre quem você é e o que você faz. Então, a primeira aqui é Vanessa. Você vai falar I am Vanessa. I am Vanessa. Não precisa falar Vanessa. Vanessa é em francês. Esquece o francês agora e fala seu nome em inglês ou em português mesmo. I am Vanessa, ok? Vanessa, normal. Aqui temos do lado a forma abreviada. Então, você não vai falar I am aqui. Você vai falar I'm Vanessa. I'm Vanessa, ok? A outra, I am Brazilian. I am Brazilian. Então, esqueça aí, Brazilian vai ser Brazilian. Brazilian. I am Brazilian. Eu sou brasileira. Abreviado fica I'm Brazilian. I'm Brazilian, ok? A outra, I am 51 years old. I am 51 years old. Então, a sua idade aqui, o número 51, vai ser 51. 51. 51. Na forma abreviada, I'm 51 years old. I'm 51 years old, ok? Então, I am 51 years old. I'm 51 years old. A outra, sobre o que você faz, né? I am a cleaning lady. Então, aqui tá lady. Tem gente que fala lady ou lady, mas aqui eu pronunciei lady. Com o som de R, né? Mas você pode pronunciar com som de D mesmo. Lady ou então lady, ok? I am a cleaning lady. Então, cleaning lady vai ser tipo faxineira, quem trabalha na limpeza. I am a cleaning lady. E a outra forma de falar, que é faxineira, né, que trabalha na limpeza, então é I am a cleaner. Então, essa palavra aqui, cleaner, essa forma é mais fácil, né? Para vocês é bem mais fácil falar dessa forma. Para vocês não, para você, né, Vanessa? Então, no caso aqui, você pode usar essa forma aqui, ó. Que eu vou circular aqui.
Cleaner, ok? Cleaner. Cleaner é mais fácil do que cleaning lady. E aí, conforme você for melhorando seu inglês, você pode usar cleaning lady também. Pode ir praticando, tá? Mas essa aqui é muito mais simples. I am a cleaner. I am a cleaner. I am a cleaner. Eu sou uma faxineira, tá? E para falar de onde você é, I am from. Então vamos chamar isso aqui de base. Ó. A base vai ser I am from. E aí você adiciona o seu país, ou a sua cidade, ou o seu estado, o que você quiser. Mas é mais indicado adicionar o país, né? Todo mundo está esperando para saber o seu país, quando alguém pergunta. Quando a pessoa pergunta, ela quer saber o país mesmo. Então, where are you from? Where are you from é a pergunta. De onde você é? Aí você vai falar I am from e pega aqui Brasil, né? Brasil. I am from Brazil. I am from Brazil. Mas aqui eu coloquei também a opção da sua cidade, que é Formiga, né? E o estado, Minas Gerais. Então, I am from Formiga, Minas Gerais, Brasil. Você pode falar assim também, se quiser, dar essa informação toda. Aqui temos a forma abreviada, né? Então, I'm from Formiga, Minas Gerais, Brasil. Se por acaso você quiser ouvir de novo, como aqui está sendo gravado, você volta só uns segundinhos ou uns minutinhos. Eu prefiro segundos é melhor, né? Volta alguns segundinhos e aí você vai conseguir me ouvir mais uma vez, ok? Agora, vamos para a próxima. Deixa eu só tirar isso aqui, que eu anotei, para não atrapalhar a outra. Aqui, eraser. Apagar isso aqui. Coisas que eu anotei para você, que eu marquei. E aí, prontinho. Vamos para a próxima agora. A próxima é da Michelle, né? Então, no caso da Michelle, você pode falar, ó, I am Michelle. Tem gente que fala Michelle. Michelle em inglês vai ser Michelle. Michelle. Mas pode falar Michelle, né? Que fica mais bonito. I am Michelle. I am Michelle. Abreviado, I'm. I'm Michelle. I'm Michelle, ok? A outra, I am Brazilian. I am Brazilian. I'm Brazilian. I'm Brazilian. Então, temos a forma completa e a abreviada aqui. Ó, então, I am e aqui I'm, ok? I'm Brazilian. I am Brazilian. Você escolhe. Quer falar de forma completa ou abreviada? Qual você acha mais fácil? Ah, eu acho mais fácil a completa. Então, fala I am Brazilian. Ah, eu acho mais fácil a abreviada. Fala I'm Brazilian, ok? Sobre a sua idade, aqui temos I am 45 years old. Então, sua idade aqui, ó, vai ser 45. 45. 45. 45. Cuidado para não falar 14. 14, tá? 14 não. 14 vai ser 14. Fala 40. Um T, TI seco. 40. 40. 45. 45. Esse 40 vai ser 40. 5 vai ser 5. Aí a gente junta esse 40 com 5, fica 45, que vai ser, né, 45. Então, 45. 45. I am 45 years old. E o old aqui tem D seco, tá? Old. Não foca tanto no D. Old. I am 45 years old. A outra, forma abreviada. I'm 45 years old. Ok? A outra, para falar sobre o que você faz, né? A sua profissão. Então, I am an, aqui a gente está usando o artigo an. Por quê? A sua profissão começa com a vogal, né? Letra A. Então, I am an administrator. Administrator, que é administradora, vai ser administrator. Administrator, ok? Então, esse A aqui de administrator, escreve administrator, né? Só que esse A vai ter som de E, então você vai falar administrator. Administrator. Administrator, ok? I am an administrator. Ou outra forma mais fácil, você falou que achou essa bem fácil, né? Aqui, ó, para falar administradora de uma forma mais fácil é manager. Manager. Escreve manager e fala manager. Então esse A tem som de E, né? Manager. Manager, ok? Manager. Administradora. Muito mais fácil, né? Então você pode escolher falar administrator ou manager. Observe que quando você for falar administrator, você vai ter que usar o artigo an.
que é esse an aqui. Por que que eu estou usando esse an, o artigo an? Porque a palavra aqui, administrator, que vem após o artigo an, começa com uma vogal, né? A letra A é uma vogal. Então, se a palavra que eu vou usar começa com a vogal, eu vou usar o artigo an, que é esse an. Agora, nessa outra opção aqui, temos o a, não é só a letra A, artigo a. Por quê? Porque manager começa com M. M é uma consoante. Então, sempre que a palavra iniciar com a consoante, eu vou usar o artigo a, quando eu precisar usar um artigo, ok? Agora aqui temos a mesma frase sobre sua profissão, só que com o I am abreviado. Então, I'm. I'm an administrator. I'm an administrator. Não esqueça de pronunciar o artigo, tá? Então, I'm an administrator. Na outra, I'm a manager, ok? Agora a última aqui, a última frase sobre você é para falar de onde você é. Então temos a base I am from, e aí eu adicionei Goiânia, Goiás, Brasil. Mas é mais indicado você falar só o país, a não ser que você queira falar isso tudo, né? I am from Goiânia, Goiás, Brasil. A pessoa pergunta, where are you from? Where are you from? Aí você fala, I'm from Goiânia, Goiás, Brasil. Ou então só I'm from Brazil, ok? Aqui temos a forma abreviada. I'm from Goiânia, Goiás, Brasil. Ou I'm from Brazil, ok? Então, se você quiser ouvir mais uma vez, como eu falei para a Vanessa, você só volta um pouquinho e aí ouve mais uma vez eu pronunciando para você, tá? Deixa eu apagar aqui o que eu marquei para a gente já passar para a próxima. É muito útil, né? Aula gravada aqui, você pode voltar quantas vezes você quiser, ouvir, assistir quantas vezes você quiser, então ajuda bastante, né? Então agora eu vou te mostrar a próxima. Aqui temos a apresentação completa de vocês, né? Então, nesse caso aqui, você pode ver que está completa mesmo. Então, temos aqui tudo prontinho para vocês usarem dessa forma, né? Então, hello, my name is Vanessa and I am a cleaner. Aqui eu estou usando a forma mais fácil, né? Então, hello, my name is Vanessa and I am a cleaner. I'm from Brazil, but I live in Belgium. Qual a idade da Vanessa mesmo? 51, né? I'm 51 years old. I'm 51 years old and I am studying English in online classes. Nice to meet you. Agora um pouco mais devagar. Hello. Deixa eu só ir marcando. Vou pegar o vermelho aqui. Hello. My name is. Aí eu coloco Vanessa, ok? And I'm a. Aqui eu vou usar o artigo a para falar de cleaner. Cleaner, que é esse aqui, ó. Cleaner. Então, I am a cleaner. Depois, I'm from Brazil. But, esse B-U-T, but, ou but, sem pronunciar o T, I live, cuidado para não falar live, é live, tá? Live, moro, in Belgium. A outra, aí aqui você fala a sua idade. 51 years old. And I am studying English in online classes. E aí a última frase, nice to meet you. Aqui nesse nice to meet you, você pode falar me aqui sem pronunciar o T daqui. Ou você pode pronunciar, fala meet. Então, nice to meet you ou nice to meet you, ok? Nice to meet you, sem pronunciar o T do meet, ou nice to meet you, pronunciando o T do meet, ok? Então, vocês escolhem. No caso da Vanessa aqui, eu usei cleaner na profissão dela, que foi aqui, ó. Coloca a profissão aqui. Então, eu usei cleaner, mas se você quiser usar cleaning lady, você também pode, tá? Agora vamos no caso da Vanessa, ok? No caso da Vanessa, eu vou marcar de verde para ficar diferente. Então vamos lá, ó. Hello, my name is. Ah, é Michelle, né? Michelle. Hello, my name is Michelle. And
I'm a. Eu vou usar o a aqui. Se eu vou usar o a, eu pego manager, ok? Para ficar mais fácil. Então, and I'm a manager. E aí continua. I'm from Brazil, but I live in Belgium. I'm 45, que é 45. I'm 45 years old and I am studying English in online classes. Pronto. Agora falta a última frase. Nice to meet you. Aí, como eu falei, você pode falar nice to meet you sem pronunciar o T, ou nice to meet you, pronunciando o T, tá? Então, nice to meet you sem pronunciar o T e nice to meet you, pronunciando o T, tá? E se você quiser falar administrator, também você pode, tá? Aí você vai ter que usar o artigo an, que é esse an. Então, I'm an administrator. Ou como você disse que preferiu o manager, que é mais fácil por enquanto, então você fala I'm a, usa o artigo a aqui, a, e coloca manager ali, tá? Coloca manager aqui. Então, temos aqui uma apresentação completa para vocês. Deixa eu só apagar o que eu escrevi. Que eu escrevi não, que eu marquei, né? Então, vocês veem aqui que, na verdade, não é difícil, você só tem que prestar um pouco mais de atenção, né? Então, Vanessa, preste atenção aí, vai praticando, vai pausando, vai tentando ler sozinha, depois você volta, me ouve lendo mais uma vez, aí você tenta ler de novo até você melhorar a sua pronúncia, tá? Para na próxima aula, quando eu perguntar, você pode se apresentar para mim, aí você vai se apresentar sem olhar para eu ver se você está indo bem. Aqui, pronto, tirei tudo. Agora vamos para a tradução, né? Esse hello aqui vai ser olá. My vai ser meu ou minha. Nesse contexto aqui vai ser meu. Por quê? Por causa de name. Name é nome, então meu nome. Hello, olá. My, meu, name, nome, is, é. Aí você fala seu nome. And vai ser e. I'm, aqui I am, eu sou, ou eu. É, vai ser eu sou aqui porque a gente vai falar sobre a profissão, né? Esse I'm vai ser eu sou ou eu estou. Nesse contexto vai ser eu sou. Por quê? Porque você vai falar sobre a sua profissão. Então, eu sou, I am an administrator. Eu sou uma administradora. Ou então, I'm a manager. Ainda, eu sou uma administradora. Na outra versão da Vanessa ali, I'm an cleaning lady. Ou então, I'm a. No caso ali, a gente vai usar I'm a, né? Por causa de cleaning lady, que é com C, que é uma consoante. Então, no caso da Vanessa, ela deu sorte que as duas versões dela aqui vão usar esse artigo a aqui. Então, você vai pegar o artigo a e usar com cleaner ou então com cleaning lady, porque ambas as palavras começam com C, né? Que são consoantes, é uma consoante, ok? Então, I'm a cleaner, ou então I'm a cleaning lady. Eu sou uma faxineira, ok? No caso da Vanessa, I'm an administrator, ou então I'm a manager. Então, eu sou uma administradora. O que mais? I'm from. Eu sou do Brasil, do Brasil. But, esse but aqui vai ser mas. Eu, live, moro ou vivo. In vai ser em ou na ou no. Nesse contexto vai ser na. Por quê? Porque temos Belgian, na Bélgica. A outra, I'm aqui vai ser eu tenho, né? Porque em inglês a gente não é a idade. Quer dizer, a gente não tem a idade, a gente é a idade. Só que ali, se a gente for para traduzir, for traduzir para o português, vai ficar eu tenho, né? Mas em inglês fica como se fosse eu sou. Eu sou 51 anos, digamos assim, né? Mas em português vai ficar eu tenho. Então, I'm nesse contexto vai ser eu tenho, porque você vai falar sobre a sua idade. Então, I'm 51 years old. Então, eu tenho 51 anos de idade.
Na outra, I'm 45 years old. Então, eu tenho 45 anos de idade. And e I am, eu estou. Esse I am aqui nesse contexto vai ser eu estou. O quê? Studying, estudando. Estudando o quê? English, inglês. In online classes. In aqui vai ser em. Por quê? Ou nas também, né? Em o quê? Em aulas online. Ou então, nas aulas online. Então, in aqui pode ser nas também. Online classes. Classes vai ser aulas online. Online que a gente já conhece. Então, nas aulas online ou em aulas online, ok? E a última, nice to meet you. Então, prazer em conhecer você. Esse meet aqui vai ser conhecer, tá? Esse nice é tipo agradável, legal, mas nesse contexto vai ser o prazer aí, né? Então, prazer em conhecer você, ok? Dá para usar esse nice to meet you também para se referir a duas pessoas ou mais. Então, prazer em conhecer vocês, com essa mesma frase, nice to meet you, nice to meet you. Ou então, nice to meet you, pronunciando o T, tá? Vamos ver a próxima. Aqui eu coloquei sobre o verbo to be, né? Então, we use the verb to be to talk about who we are and what we are doing. Basically, it is one of the most used verbs in everyday life. However, do you know how to identify it? Então, nós usamos o verbo to be para falar sobre quem nós somos e o que estamos fazendo. Basicamente, é um dos verbos mais usados no nosso dia a dia. However, no entanto, você sabe como identificá-lo? Então, aqui eu marquei verbo to be como ser ou estar, mas o verbo to be em inglês. Vocês conseguem identificar o verbo to be quando vocês veem alguma frase, algum texto? Então, eu quero saber isso, né? Vamos ver aqui, deixa eu mostrar a vocês. Aqui temos o verbo to be é simplesmente am, are, is. Então, o verbo to be no presente são três palavras, né? O verbo to be possui aqui três palavras. Então, temos am, are, is, ok? Então, quaisquer frases que contenham essas palavras são frases com o verbo to be. Então, é bem simples. Então, vocês podem até anotar aí se vocês quiserem. O verbo to be no presente possui três palavras: am, are, is. Esse am você vai usar para falar de você mesmo. Quando eu falo I significa eu, né? Então, I am, eu sou, eu estou. Are, ali você vai usar para falar sobre you, que é você. Ou então para falar sobre they, sobre we. They, eles ou elas, we, nós. You, você ou vocês. Então a gente vai usar o are com isso. Ou então citando o nome das pessoas, pode ser duas pessoas ou mais. Exemplo: Michelle and Vanessa are. Então eu vou usar are para falar sobre vocês duas. Se for uma pessoa só, eu vou usar o is, esse is aqui. Então, exemplo: Vanessa is, Michelle is. Mas eu também vou usar com he, she e it. Esse he significa ele, she, ela, it, ele ou ela para coisas ou animais, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar frases com esses outros, mas aqui, por enquanto, eu coloquei esses três exemplos. Então, temos aqui o primeiro. I am a student. I am a student. Então, eu sou um estudante ou uma estudante. Aqui você vê que eu estou usando am, que é do verbo to be no presente. Nesse caso, am significa sou. Por quê? Está falando que eu sou uma estudante. Então, eu estou falando assim, I am a student. Eu sou uma estudante. Agora imagine que você vai usar esse aqui. You are a student. You are a student. Então você está dizendo você é uma estudante. Então you significa você ou vocês. Nesse contexto aqui vai ser só você. Então you, você, are é uma student, estudante. Então você é uma estudante ou você é um estudante. Então esse artigo a pode ser um ou uma, tá? E aqui no outro exemplo, temos she is a student. She is a student. Então, ela, she, ela, is, é, uma student, estudante, ok? Então, temos três exemplos aqui. A gente está usando am, está usando are e o is também. Então, I am a student. You are a student. She is a student, ok? Aqui eu coloquei mais frases para ficar um pouco mais resumido para vocês. Então, ó, vocês podem até anotar isso aqui, tá? Porque
que aqui a gente está dizendo, né? Assim, de uma forma mais clara, que usamos am com I, is com he, she e it, you are com you, we e they. Eu vou até marcar aqui com cores diferentes. O que a gente vai usar com am ali, eu vou marcar aqui de azul. Então, am eu vou usar com I, tá? Agora, o is eu vou marcar de vermelho. Is eu vou usar com he, she e it. Agora o outro, are, eu vou pegar o verde. Então, are aqui, eu vou usar com you, we e they, tá? Então, essa é a regra. Você vai usar o am, esse am aqui com I. Is você vai usar com he, she e it. Are você vai usar com you, we e they. E aí, como eu falei antes, você pode usar esse are aqui citando o nome de duas pessoas, tá? Duas pessoas. Você pode usar esse are. Exemplo, Vanessa and Michelle are. Agora, se eu quiser citar o nome de uma pessoa só, eu vou usar is, esse is aqui. Então, eu vou falar Vanessa is, entendeu? Agora, se eu for falar de mim mesma, sempre que eu for falar de mim mesma, eu vou falar eu vou usar esse am aqui, am. Então, I am, ok? Eu sou ou eu estou, tá? Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar no WhatsApp, tá? Mandar mensagem. E aí, se quiserem ouvir mais uma vez, vocês podem voltar, né? Voltem aqui à aula, e aí vocês vão ouvir mais uma vez, tá? Aqui temos algumas frases. I am Alex. Eu sou Alex. He is Pedro. Ele é o Pedro. She is Paloma. Ela é Paloma. It is my teacher. Ela é minha professora. Ok? Ela é minha professora. Ela não. It is my teacher vai ser é minha professora ou então é meu professor. Você pode usar para falar sobre um homem ou uma mulher aqui. Esse it is, ok? It is my teacher. É minha professora ou é meu professor. You are a doctor. Você é um médico. We are friends. Nós somos amigos. They are sisters. Elas são irmãs. They are sisters, ok? Então, aqui você vê que you are vai ser você é, nesse contexto, porque tá falando de um médico, só um, então você é um médico. A outra, we are, vai ser nós somos. Por quê? Por causa de friends, com S. Então, nós somos amigas ou amigos. A outra, they are sisters. Eles ou elas são irmãs. Aqui no caso vai ser elas, né? Porque já que tem a palavra sisters, significa irmãs, então elas são irmãs, ok? Aqui temos as mesmas frases, só que desse lado aqui essas frases estão na forma abreviada. Então, I'm Alex, he's Pedro, she's Paloma, it's my teacher, you're a doctor, we're friends, they're sisters. Então, esses três últimos aqui geralmente são os mais difíceis, né? Para lembrar aí como é que se pronuncia. Então, esses três aqui. Ó, you are não vai ser mais you are na forma abreviada, vai ser your. We are na forma abreviada vai ser we're ou então were, tá? We're, were. You are your, tá? Vão pronunciando aí. E aqui they are vai ser their, 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 ok? Se vocês quiserem ouvir mais uma vez, voltem um pouco o vídeo e aí ouçam mais uma vez, tá? Agora a gente vai passar para a próxima. Vou apagar isso aqui que eu marquei e a gente vai passar para a próxima. Próxima parte. Mas é, gente, aproveitem aí que a aula está gravada, vocês vão poder voltar quantas vezes você quiser, quantas vezes vocês quiserem, né? Vão poder ouvir quantas vezes vocês quiserem, assistir quantas vezes vocês quiserem, então aproveitem aí. Agora aqui, ó, para nos apresentar, usamos o verbo to be, né? Como a gente viu antes, eu já mostrei. Agora, como podemos falar sobre o que gostamos? Então, do you know how to talk about what you like to do? Do you know? Você sabe how, como to talk, falar about sobre what you like, o que você gosta to do, de fazer? Então, se não, eu vou mostrar para vocês agora. Então, vamos lá. Deixa eu só diminuir isso aqui para não atrapalhar. Então, bem pequeno. Então,
Você pode usar os verbos like, enjoy e love para falar sobre o que você gosta de fazer. Veja alguns exemplos aqui. Temos like no primeiro. Então, aqui eu estou usando like para falar sobre o que eu gosto de fazer, tá? Então, deixa eu pegar uma cor aqui, vou pegar a cor azul para marcar. Então, I like to vai ser a base. I like to. Eu gosto de. Aí eu adiciono o que é que eu gosto de fazer. Nesse caso, eu coloquei watch aqui como exemplo. Então, I like to watch TV. I like to watch TV. Eu gosto de assistir TV. A outra, I like to dance. Eu gosto de dançar. Então, dance aqui, tá? Dance significa dançar. Então, I like to dance, tá? Na outra aqui a gente está usando enjoy. Então, I enjoy vai ser a base desse aqui. E aqui eu estou falando a mesma coisa, só que eu adicionei ing, ó. Ing é esse aqui. Na outra ali você vê que eu estou usando like, eu estou falando I like to watch TV. Então, nesse que tem like, eu estou usando o to e estou usando watch sem ing, né? Agora, veja que nesse que eu estou usando enjoy, eu falo I enjoy watching TV. Então, eu tirei o to e coloquei ing no watch. Então, I enjoy watching TV. A frase é a mesma, né? Só está mudando um pouco a estrutura dela aí, porque eu adicionei ing aqui e tirei o to. Mas significa que eu gosto de assistir TV. A mesma coisa da outra. Aqui temos I enjoy dancing. Então, você vê também que eu adicionei ing aqui, ó, no dance, né? Tirei a letra E, ficou ing aqui. E você vê que eu não estou usando o to como a gente está usando nesse aqui, né? Então, I enjoy dancing. Eu gosto de dançar, tá? Então, a mesma frase. Qual a diferença de like e de enjoy? Os dois significam gosto, gostar, digamos assim. Só que esse enjoy, como tem essa palavra aqui, ó, joy, J-O-Y, joy significa alegria. Então, eu diria que é um gostar um pouco mais forte, digamos assim, né? Então, é interessante você usar esse enjoy também, para não ficar falando like o tempo todo, tá? Agora, a outra aqui que a gente está usando, deixa eu só pegar um lápis aqui. A outra que a gente está usando é a com love, né? Temos love aqui. Então, I love to é a base. E aí eu adiciono o que eu gosto de fazer. No caso, eu repeti a mesma coisa. Watch TV. Então, I love to watch TV. Eu amo assistir TV. Na outra, I love to dance. Eu amo dançar, ok? Então, ali, você pode ver que temos aí as mesmas frases, só que as duas primeiras eu estou usando like, nas duas segundas estou usando enjoy e nas duas terceiras eu estou usando love, ok? Então você pode escolher usar like, enjoy ou love para falar do que você gosta de fazer, tá? Aqui na primeira, mais uma vez, I like to watch TV, eu gosto de assistir TV. I like to dance, eu gosto de dançar. A outra, I enjoy watching TV. I enjoy dancing. I enjoy watching TV, eu gosto de assistir TV. I enjoy dancing, eu gosto de dançar. A outra, I love to watch TV. I love to watch TV. Eu amo assistir TV. I love to dance. Eu amo dançar, tá? E aqui eu marquei, ó. Perceba que com o verbo enjoy, adicionamos o ing no final de watch e dance, né? Isso acontece com todo o verbo que você usar após o enjoy. Então, se você for usar algo após o enjoy para falar sobre o que você gosta, você vai ter que usar aí o ing. Claro que você pode usar enjoy também com esse to, digamos assim. Você pega esse enjoy aqui. Peraí, deixa eu só apagar isso aqui para mostrar. Aqui, ó. Deixa eu tirar esse, pegar um lápis aqui, um pincel. Pronto. Por exemplo, eu pegar essa estrutura aqui, ó. I enjoy. Aí eu pego esse to watch TV. Aí eu junto aqui, ó. I enjoy to watch TV. I enjoy to watch TV. Dá para usar assim, não fica errado. I enjoy to watch TV. Ou então I enjoy to dance. I enjoy to dance. Vai ficar I enjoy to watch TV. Vai ficar eu gosto de assistir TV. E I enjoy to dance vai ser eu gosto de dançar. Não tem problema usar assim. Fica ok, tá? Só que geralmente as pessoas não usam enjoy com to, não usam tanto assim, elas usam mais enjoy com palavras adicionando ing, tá? Por isso que eu coloquei aqui no exemplo, mas você pode usar com to também, da mesma forma que você usou o like e o love, tá?
Então, tá ok. Então, aqui eu vou ler só mais uma vez para vocês, bem devagar, e depois um pouco mais rápido. Então, vamos lá. I like to watch TV. Vocês podem ir repetindo se quiserem, tá? I like to dance. Agora um pouco mais rápido. I like to watch TV. I like to dance. Agora outra. I enjoy watching TV. I enjoy dancing. Então, I enjoy watching TV. I enjoy dancing. E na última, I love to watch TV. I love to dance. I love to watch TV. I love to dance. Ok? Então, vocês podem praticar e voltar se quiserem ouvir mais uma vez a explicação, tá? Aqui eu já estou mostrando as perguntas, né, que a gente gosta de usar. Então, deixa eu marcar aqui. Aqui eu marquei, tipo, você também pode usar ing em verbos infinitivos depois de like e love. Essas perguntas podem te ajudar a entender melhor. Então, aqui, você vê que na pergunta a gente está usando like, né? What do you like doing? E aqui o doing tem ing, né? Vocês estão vendo aqui, tem ing. Então, se a pergunta tem ing, é interessante responder usando ing também. Eu vejo que a resposta tem ing. Você vê aqui que na pergunta não tem to, não tem o to, e tem o ing. Então, é interessante eu responder assim, usando a mesma estrutura da pergunta. Então, what do you like doing? É o que você gosta de fazer. Só que as pessoas não vão perguntar assim tão devagar para vocês, a não ser que a pessoa esteja aprendendo inglês também, esteja praticando. Mas geralmente quem tem mais experiência vai falar What do you like doing? 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 Ok? Então elas vão pegar essas três palavras aqui, ó, what do you, esse what do you, e elas vão transformar em what are you? What are you? What are you? Aí adiciona like doing. What are you like doing? What do you like doing? What do you like doing? Aí você fala I like watching TV. I like dancing. Só um exemplo, tá? Então, se a pergunta tem ing, lembre-se disso. Se a pergunta tem ing e não tem to, é interessante responder também usando ing e não usando o to, né? Assim como vocês veem aqui. Já na outra aqui, temos What do you love doing? É a mesma pergunta, só que usando love agora. Então, lembra aí que eu falei que elas vão pegar essas três palavras, what do you, e vão transformar em what are you, como se fosse uma palavra só. What are you? What are you? What are you? Aí depois, love doing. What do you love doing? What do you love doing? Aí você fala, I love watching TV. I love dancing. Então, I love watching TV. I love dancing, ok? Então, what do you love doing? I love watching TV. I love dancing. Na outra, what do you like doing? I like watching TV. I like dancing. Ok? Então, como a pergunta possui ing, é claro que a resposta se encaixa melhor quando possui ing também. Então, por isso que eu repeti aqui ing aqui, ing aqui. Aqui também temos ing, né? Aqui também. E na pergunta também temos. Então, se na pergunta tem ing, use ing também na resposta para combinar, porque fica legal assim, tá? Então, se por acaso vocês quiserem ouvir mais uma vez, eu fico só falando isso, né? Mas é necessário. Se por acaso vocês quiserem ouvir mais uma vez, voltem, ouçam mais uma vez, ouçam a explicação, anotem no caderno. Vocês têm que ter um caderno separado só para o inglês aí. Anotem no caderno e pratiquem sempre que vocês tiverem mais tempo, tá? Que aí vocês vão melhorar cada vez mais. Agora sim, temos aqui as perguntas que as pessoas usam mais, né? Porque eles usam mais com to e sem o ing. Então, deixa eu pegar o pincel mais uma vez aqui para marcar. Vou pegar vermelho. Aqui, ó, você vê que a pergunta tá a mesma coisa, só que dessa vez a gente usou o to aqui, ó. Adicionamos o to e o do não tem ing, né? E aqui também no watch não tem ing, no dance não tem ing, né? Aqui também tem o to e não tem ing. Então,
Se a pergunta tem to e não tem ing, então é interessante eu responder usando o to e não adicionando ing. Então a pergunta aqui é: What do you like to do? What do you like to do? Aí as pessoas vão juntar esse what do you e vão transformar em what do you. Aí eu junto like to do. What do you like to do? What do you like to do? É assim que elas vão perguntar para vocês. What do you like to do? What do you like to do? Aí você vai falar I like to e adiciona o que é que você gosta de fazer. Aqui eu coloquei o exemplo watch. I like to watch TV. Eu gosto de assistir TV. I like to dance. Eu gosto de dançar. A outra usando love. Eu pego what do you, transformo what are you, adiciono love to do. What do you love to do? What do you love to do? I love to watch TV. I love to dance. I love to watch TV. I love to dance. Ok? What do you love to do? Ok? What do you love to do? What do you love to do? É um pouco mais rápido. Então as pessoas vão falar da forma mais rápida. Eu vou falar mais devagar aqui para vocês só mais uma vez, tá? Então, what do you like to do? What do you like to do? A outra, what do you love to do? Ok? Resposta, I like to watch TV. I like to dance. A outra, I love to watch TV. I love to dance. Então, na primeira pergunta a gente está usando like, estamos usando to e não estamos usando ing. Então, na resposta temos to também, temos like e não temos ing. Então, vai de acordo com a pergunta também, tá? Na outra, a gente está usando love, a gente está usando to e a gente não está usando ing. Então, na resposta, a gente está usando love, estamos usando to também e não estamos usando ing. Então, vamos por essa regra aí, essa lógica, entendeu? Então, mais uma vez, se a pergunta tem... Deixa eu tentar voltar aqui rapidinho, só para mostrar isso aqui. Se a pergunta tem ing, como vocês veem aqui, e não tem to, eu vou responder usando ing sem o to, para combinar, ficar mais natural. Agora, se a pergunta tem to e não tem ing, então eu vou responder usando to e não usando ing, tá? Inclusive, vocês podem até anotar isso aí, isso é uma regra. É interessante usar, isso aí é interessante anotar, isso para vocês não esquecerem, já lembrarem aí dessa regra, tá? Então, tudo certinho. Então, aqui eu até anotei, ó, como as perguntas possuem to do, é correto responder com verbos no infinitivo, ou seja, to watch, to dance. Então, você vê que eu estou usando to. Esses verbos no infinitivo são esses verbos que tem o to, né? E não tem ing. Então, eu estou usando to e não estou usando ing. Por quê? Porque a pergunta tem to e a pergunta não tem ing. Então, eu vou combinar com a pergunta, eu vou combinar a minha resposta com a pergunta, entendeu? Eu vou seguir a regra aí, ok? E aqui temos atividades, eu passei uma atividade oral aqui nessa parte, temos mais outras para frente, só que eu não vou mostrar agora e nem vou passar agora, porque isso é mais interessante na aula. Então, quando a gente tiver a nossa próxima aula, eu vou mostrar isso para vocês, vou explicar isso para vocês, e aí eu quero ver se vocês entenderam, né? No caso aqui, como essa aula está sendo gravada, vocês vão assistir essa aula, eu espero que vocês revisem também, incluindo o PDF. E aí vocês vão, assim, ter um pouco mais de conhecimento sobre isso, vão se acostumar um pouco mais com isso aí. E aí na próxima a gente já consegue responder tudo certinho, tá? Na próxima aula eu vou passar essas atividades orais para vocês, essas mini atividades, tá? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido, né? E se vocês não tiverem entendido, mandem mensagem para mim no WhatsApp lá, perguntando alguma coisa que eu vou explicar para vocês, tá? Então, eu vejo vocês na próxima aula e bye, bye!